Meu tema é sobre Maria, a forma de Deus, Forma Dei. É um dos temas abordados por São Luís Maria Guignon de Montfort no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mas é bom a gente entender que o tratado é conhecido como livro de ouro pela preciosidade da sua doutrina. Esta edição aqui ainda traz a capa dourada. Parece que depois não editaram mais com essa cor, mas ele é o livro de ouro. Como eu notava quando era sacerdote recém-ordenado, que havia muitas pessoas que não sabiam, não conseguiam ler e entender esse livro, eu resolvi publicar uma explicação popular do livro de ouro, que foi essa aqui, o livro de ouro ao alcance de todos. A primeira delas foi em 96, na época de Dom Manuel Pestana. Houve uma segunda em 2016, se não estou enganado. Essa aqui, não. Houve uma segunda em 2013 e essa aqui é de 2016, já com a licença de Dom João Wilk. A leitura desse livrinho não dispensa a leitura do livro de ouro, mas prepara, facilita. Recomendo que vocês adquiram esse livrinho, que está por apenas R$4. A irmã aceita cartão de crédito para parcelar em 4 vezes, para quem não tiver R$4. Esse outro livrinho aqui, que é um pouco mais caro, ele é R$5 por causa da gráfica que aumentou. Vocês já devem conhecer, né? Descobrindo a Castidade. Tem tudo a ver com Nossa Senhora, Virgem Puríssima. E eu pedi a Deus para não morrer antes de publicar esse livro, que seria o meu testamento para os jovens sobre essa virtude tão esquecida e tão abandonada. Voltemos então ao tema de que nós estamos falando. Vocês, quando saírem da palestra, terão ocasião de comprar esses livros em uma das mesas armadas em algum dos lugares aí, tá bom? Vamos então. Fica mais fácil para mim ler aquilo que eu já escrevi? A devoção a Nossa Senhora, diz São Luís, se for perfeita, deve levar ao nosso aniquilamento, ao nosso esvaziamento, ao nosso encher-se de Deus e ao nosso tornar-nos perfeitos. Mas isso é uma tarefa que parece difícil, porém, diz São Luís, do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, enchermos-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. Acabei de ler o parágrafo 82 do tratado, tá? Vamos explicar por exemplos o que nos diz o santo. Imagine que nós tenhamos uma carga de 100 quilos, não é nenhuma carga semelhante aqui, e tenhamos que erguê-la da altura de 1 metro. A primeira tentativa poderia ser erguê-la verticalmente de uma vez, com uma força enorme. Provavelmente nós não conseguiríamos. Aqui está um rapaz tentando em vão erguer de uma vez
uma carga de 100 quilos. Pode haver uma outra maneira, dividir a carga em pesos menores, em 10 blocos de 10 quilos, e erguê-la aos poucos. Desta forma, efetuamos o trabalho, mas gastamos um grande tempo. É este rapaz aqui da esquerda, elevando a carga em pacotes de 10 quilos. Uma terceira maneira mais eficiente é colocar a carga em um plano inclinado e empurrá-la suavemente. Esta opção é a melhor que a segunda. Estão vendo o rapaz aqui empurrando a carga de 100 quilos sobre um plano inclinado. Mas a melhor opção, sem dúvida nenhuma, e muito melhor do que todas essas, é colocar a carga em um dos extremos de uma alavanca e aplicar uma força para baixo no extremo oposto, bem longe do ponto de apoio. Esta solução é excelente, pois exige um mínimo de força e um mínimo de tempo para erguer um grande peso. Por isso dizia Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A figura que está pequena aqui, mas vocês podem ver quando tiverem o livro em mãos, traz nesse ponto da alavanca a carga de 100 quilogramas. Aqui o ponto de apoio. O braço da alavanca, que vai até o rapaz que quer elevar a carga, está bem longe, bem distante. E ele está colocando uma força tão pequena que basta o seu polegar. Aplicando a força de seu polegar para baixo, ele consegue erguer uma carga de 100 quilos. A alavanca é um dos segredos da natureza, de fazer com que grandes coisas sejam movimentadas sem grandes forças e em pequeno tempo. Ora, a devoção a Maria ensinada por São Luís é um dos segredos não da natureza, da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos. Conhecido por poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Eu acabei de ler o número 82 do tratado. Desconhecido da maior parte, conhecido por poucos e praticado por um número bem pequeno. É um segredo para nós erguermos facilmente grandes cruzes. Vejo tantos devotos e devotas, diz São Luís, que buscam Jesus Cristo, estes por uma via e uma prática, aqueles por outra, e muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podem dizer: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, como disseram os apóstolos depois daquela pescaria no lago de Genezaré. Aí Jesus mandaria lançar a rede do outro lado e eles encheram com muitos peixes. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E podes responder-lhe: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Citação do profeta Ageu sobre o não rendimento do trabalho daquele povo que estava querendo construir a sua própria casa, mas não se importava com a reconstrução do templo, a casa de Deus. Trabalhastes muito e ganhastes pouco. Por quê? Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós. Mas, pelo caminho imaculado de Maria, e por esta prática divina que ensino, trabalha-se não à noite, como os apóstolos, durante o dia. Trabalha-se em um lugar santo. Trabalha-se pouco.
Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer a sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, é o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. O Santo dos Santos era uma sala, a sala mais sagrada do templo, onde ficava a Arca da Aliança e dentro dela as tábuas da lei. São Luís compara Nossa Senhora a esta sala. Ela é um lugar santo. Então, ao trabalhar nela, trabalhamos de dia, trabalhamos pouco e trabalhamos em um lugar santo, pelo caminho que ele ensina para nós. Aí Jesus mostra a diferença que existe entre a escultura e a modelagem. Os que querem se tornar semelhantes a Jesus Cristo, e é nosso dever querer ser semelhantes a Ele, confiando apenas em seu próprio esforço, eis o problema, são semelhantes aos que querem esculpir a imagem de Jesus em uma pedra. O trabalho é demorado, requer muito tempo, muita habilidade. Você tem que usar um ponteiro, um martelo e ir com muito cuidado, muita arte, desbastando a pedra no lugar certo. E se por um golpe desastrado você faz um buraco onde não deveria fazer, o seu trabalho todo está desperdiçado. Assim ocorre com aqueles que se fiam nas suas próprias habilidades para fazer Jesus Cristo crescer em si mesmo, ou formar-se em si mesmo. Os que se entregam a Maria, como ensina São Luís, aqui está o diferencial da devoção dele, são semelhantes a uma massa que é lançada em uma forma ou um molde. Depois de endurecida, adquire um formato perfeito dado pelo molde. A criancinha pequena não sabe esculpir, mas ela sabe colocar a massinha de modelar no molde. Sabe esperar endurecer e mostrar: professor, olha aqui o que eu fiz. E fica igualzinho ao molde, porque o molde é perfeito, a figura, a massa, a modelagem sai perfeita também. E é fácil, é rápido, não exige grandes habilidades. Qualquer criança de jardim de infância sabe fazer isso. Ora, Maria foi o molde fabricado por Deus para modelar seu filho. Seu filho ficou lá dentro dela, sendo plasmado, modelado. Ela é o molde próprio para formar Jesus em nós. E isso se consegue com pouca despesa e pouco tempo. Basta que nos lancemos dentro dela. É um mergulhar em Maria. Mas lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido. Não adianta lançar no molde pedras ou pedregulhos ou qualquer coisa que esteja endurecida, porque não terá nenhum efeito de modelagem. O que quer dizer líquido e fundido? Quer dizer que nós devemos nos derreter para sermos despejados em Maria. Precisamos destruir em nós o velho homem, o velho Adão, para que em Maria nos tornemos o homem novo, à semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, é preciso renunciar a Satanás, não só a ele, mas também às suas obras e às suas seduções, e renunciar a si mesmo. Numa palavra, é preciso renovar os votos que fizemos no nosso batismo. E assegura-nos São Luís que esta consagração a Maria, por ele ensinada,
nada mais é que uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Maria é chamada Forma Dei por Santo Agostinho, em um dos seus sermões. São Luís diz isso quando comenta os efeitos desta devoção na alma. Um deles, o sexto efeito, é a transformação das almas em Maria à imagem de Cristo. Eu estou no número 218 do tratado. Se Maria, que é a árvore da vida que havia sido bloqueada aos nossos pais pelos querubins, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, ela dará seu fruto em seu tempo. E seu fruto não é outro senão Jesus Cristo, bendito o fruto do vosso ventre. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus, este por uma via, outros por outra, e não conseguem grande coisa. Notai, se vos apraz, que os santos são moldados em Maria. Estou no 219 agora. Há uma grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cinzel, e executá-la por um molde. Os escultores e os estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira e gastam muito tempo. Mas da segunda maneira, trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem Forma Dei, o molde de Deus. Sois digna, diz Santo Agostinho, de ser chamada o molde de Deus, no Sermão 208. O molde próprio para formar e moldar deuses. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e pouco tempo, ele se tornará Deus com letra minúscula, evidente. Pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Não há maneira melhor de você se assemelhar a Jesus Cristo do que despejar-se líquido no molde onde ele próprio foi despejado, lançado. Este molde é Maria. Por isso, eu vos convido a lançar-vos neste molde. Esta consagração à Nossa Senhora, ela é muito boa, aliás, ela é excelente. Eu só lamento tê-la praticado com anos de atraso. Conheci este livrinho em 82 e só fui fazer a consagração, se não estou enganado, em 89. Tanto tempo que eu perdi entre conhecer esse tesouro e fazer uso dele, né? Mas, se vocês não forem tão relaxados como eu fui, façam com rapidez a apropriação desta pérola preciosa. Mas com cuidado. É preciso fazer direito. Não deixem para depois por pura preguiça, ou por medo, ou achar eu não estou preparado. Mas também não queiram fazer logo, se não tiverem condições mínimas de abraçar algo tão sério. Eu costumo dizer que aquilo que deve ser exigido para qualquer uma pessoa fazer essa consagração é ter deixado o pecado mortal há muitos anos, ele existir somente na memória e na dor, e a pessoa estar continuamente em luta contra os pecados veniais. Mas os mortais, ela tem pavor de cometê-los e
eles pertencem, assim ela espera, ao passado. Se, porém, entre aqueles que sentem simpatia por esta devoção, há aqueles que têm um pecado mortal de estimação, que confessam ao padre toda semana ou todo mês. Pessoas como essas, eu recomendo, não façam ainda. Ainda não estão preparadas. Isso aqui é para quem já está em graça, subir a degraus ainda maiores. Mas quem ainda está misturando a graça, que é o que mais excelente nós temos aqui na terra, antes da glória do céu, com a lama e o horror do pecado mortal, que aqui na terra é o que mais semelhante nós temos ao inferno, pessoas que estão assim, nesta oscilação horrenda, pessoas que ainda não se estabilizaram em fazer a vontade de Deus, não se afastaram de todas as ocasiões próximas de pecar e ainda não veem o cometer pecado mortal como algo abominável, pessoas assim eu recomendo que esperem um pouco. Não que deixem de rezar, jamais, tem que rezar muito. Não que deixem de estudar sobre esta devoção, mas tem que ter um diretor espiritual que guie para você vencer as suas más tendências, evitar as ocasiões e resistir às tentações. Quando esta resistência for algo habitual, vai se tornar fácil. Nesse ponto, pode vir, seja muito bem-vindo, tá? Porque não convém que aqueles que vivem habitualmente em estados de graça deixem de fazer isso por simples medo, ou receio, ou uma sensação de indignidade. Isso não é de Deus. Com esta única exceção que eu dei, que não é uma exceção definitiva, é só até a pessoa vencer essa etapa, todos devem, sem escrúpulo, abraçar esta devoção, que eu já abracei, embora com atraso, por minha culpa, minha tão grande culpa. Estou tentando me redimir, explicando para vocês não fazerem como eu, mas serem solícitos em responder à hora da graça, a voz que nos chama neste momento, porque pode ser uma única voz. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo do Deus que passa e não volta. A gente que está tentando deixar para depois, está brincando com algo que não nos pertence, que é o futuro. E é uma brincadeira muito séria, porque estamos jogando com os meios que Deus está dando para a nossa salvação, para a glorificação dele e para a santificação do próximo. A essência desta devoção, vocês já devem ter ouvido em outras palestras, consiste em você se despojar de tudo aquilo que você habitualmente não se despoja. Quem faz esta consagração pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, embora possa usar um sinal externo, como uma pequena corrente, às vezes usa-se um anel ou uma medalha, isso é bom, mas não é o essencial. O essencial para isso tudo é que naquele momento em diante você entenda: eu pertenço todo a Maria, não apenas o meu corpo, a minha alma, a minha vontade, a minha liberdade, as minhas potências físicas e intelectuais. Não apenas isso. A Maria pertence também, porque eu renunciei a ela, todos os valores das minhas obras boas, passadas, presentes e futuras. Antes da minha consagração, eu podia fazer um jejum, uma esmola ou uma oração e oferecer por quem eu bem entendesse. Porque antes de me tornar escravo por amor, não por coação, eu era livre. Não gosto nada dessa liberdade, mas eu era livre. Eu era livre para escolher, e eu não sei escolher, fazia péssimas escolhas.
Este jejum vai para tal intenção, esta oração vai para outra intenção, e esta obra de caridade vai ser para aquela outra pessoa que está precisando. Eu não sei se ela precisa tanto, mas eu poderia oferecer de maneira desproporcional, dedicar muito a quem precisava pouco e pouco a quem precisava muito. Eu não sei. Eu precisava de alguém que fizesse a gerência dos meus bens espirituais. Antes da consagração eu não tinha. Depois que eu me consagrei, eu deixei a Maria esse cuidado. Assim eu venço a tentação egoística de dizer aqui, eu vou conseguir converter aquela pessoa ali. Quer ver só como eu vou? Eu sou bom. Eu que sou bom, eu vou fazer 3 dias de jejum a pão e água. Depois eu quero ver se a pessoa não se converte. E quando ela se converter, essa alegria mescada de vanglória, eu não posso mais ter. Por quê? Porque o jejum que eu fizer, eu entrego a Maria. Mas eu entrego a ela também as dores da minha doença. E eu entrego a ela também o texto que eu rezei e as demais orações que eu fiz diante do Santíssimo. Eu entrego tudo para ela. Todas essas obras têm um valor. Tem um valor meritório que não pode ser transferido, porque é só meu, é valor chamado decongruo. Mas tem um valor de condigno, que é um valor de merecimento por conveniência, que pode ser transferido para quem eu quiser. Mas quando eu me entrego todo a Maria Santíssima, ela vai destinar para quem ela quer, e não eu, porque eu já dei uma procuração para ela, os valores das obras que eu lhe entreguei. Você, em vez de fazer um bolo e você mesmo dividir as fatias, o que, aliás, é uma coisa muito boa, você escolhe o tamanho da fatia para quem você quiser, e a pessoa que você quer dar, você faz o bolo e entrega nas mãos dela, e ela é que vai dividir as fatias. Ela vai dar mais para quem precisa mais. Ela sabe dividir melhor do que eu. Ninguém sai perdendo, a não ser o meu egoísmo. Fora o meu amor próprio desordenado, todos são beneficiados. Deus é maximamente glorificado, porque eu entrego essas obras passando pelas mãos virginais de Maria Santíssima. O próximo só sai ganhando, porque ele vai receber um produto já refinado, porque quando passa pelas mãos de Maria Santíssima, as fatias aumentam de tamanho. Então o próximo receberia mais do que receberia se fosse eu quem fosse fazer a escolha. E eu me exercitarei na humildade, evitando aquela vanglória de dizer fui eu que fiz. Todo mundo sai ganhando. Não há nada a temer, absolutamente nada, porque você está entregando tudo que você tem à melhor das criaturas. Depois de Deus, quem como Maria? Nem os anjos que vivem na luz podem se comparar a ela, embora maiores que ela em natureza, são submissos a ela, porque ela é a rainha dos anjos. Então a gente encontrou alguém, esse alguém existe, em que nós podemos depositar com tranquilidade todos os nossos tesouros da graça, para que ela administre. Esta consagração é algo que não se faz quando se entra numa ordem religiosa. Habitualmente, não. Você faz votos de pobreza, obediência, castidade. Algumas congregações fazem votos de clausura para renunciar à locomoção do corpo, para viver dentro de um claustro. Mas mesmo a freira carmelita que está atrás das grades, se você pedir a ela e ela não tiver feito esse voto de São Luís, ela pode, a seu pedido,
fazer um jejum em seu favor, porque o jejum é dela, e ela faz o que ela quiser. Mas se você não for freira carmelita, mas tiver feito essa consagração, não pode mais. Mas aí, para responder dúvidas que são imensas sobre esses assuntos, a gente iria desviar do tema. E esse livrinho assim tem colecionadas 10 dúvidas, 10 respostas. Talvez seja uma daquelas que você está pensando agora em perguntar, tá bom? Sobre esses assuntos. O tempo está acabando, no meu relógio faltam 4 minutos e eu quero saber como é que eu acabo esse tempo. Tenho uma ideia. Eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. O barro ele é mole, ele é dócil às mãos do oleiro, não pode ser duro. Toma minha vida, faze-me de novo, eu quero ser um vaso novo. É uma música que lembra, de certa forma, o papel de Nossa Senhora de nos plasmar desde que nós sejamos líquidos, derretidos e derramados nela, certo? Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da Mãe Aventurada, sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, Santo Inácio de Loyola, São Luís de Maria Grande de Montfort, Santa Gina Beretta Mora, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.